Olá pessoal, hoje nós iremos estudar o capítulo número 7 do módulo do CCNA1. Esse capítulo vai falar sobre a camada de transporte. E aí aqui a gente vai estudar as características desses protocolos da camada de transporte. A gente vai explicar também diversas outras funções dessa camada e quais são os procedimentos que esses protocolos, esses artifícios que esses protocolos utilizam para se comunicar com o outro protocolo, com o protocolo TCP ou UDP de um outro host. Então aqui a gente vai ver o propósito da camada de transporte. Então vejam aqui que a gente está utilizando agora o modelo TCP/IP, não mais o modelo OSI, para poder fazer essa explicação. Então aqui nós temos, né, na camada do usuário, né, vamos tentar falar que é uma camada acima da camada da aplicação, mas é quando o usuário está usando seu telefone VoIP, está fazendo uma videoconferência, está acessando um servidor, uma página web, está usando o seu celular para navegar ou para usar qualquer tipo de aplicação que utilize a internet. Essa aplicação, esse aplicativo vai descer para a camada de aplicativo do modelo TCP/IP e depois vai ser encapsulado na camada de transporte. Então, essa camada de transporte, ela vai estar fazendo diversos tipos de controles para estabelecer essa comunicação, para fazer um controle dessa comunicação. E isso aqui é tudo ao mesmo tempo. Todas essas aplicações, né, para a gente, né, parece que está sendo utilizado ao mesmo tempo. Da mesma forma que agora eu estou fazendo uma videoconferência e estou com uma página, por exemplo, web aberta, para mim parece que eu estou fazendo isso ao mesmo tempo. Mas a gente vai ver que a camada de transporte que é responsável por fazer isso, né, de fazer várias aplicações poderem ser utilizadas de formas muito rápida, né, que parece até que ao mesmo tempo, isso é uma das funções dessa camada do transporte. Aí a gente fala das funções, né? A gente pode começar a verificar aqui que tem, como eu disse, diversos tipos de aplicações e essas aplicações podem estar sendo utilizadas ao mesmo tempo. Por que ele faz isso, né? Uma das funções da camada de transporte é fazer a segmentação. Então, quando todos esses aplicativos descem da camada de aplicação para a camada de transporte, a camada de transporte ela vai fazer a divisão, né, o corte, a segmentação desses dados. Eu não posso enviar, por exemplo, um dado gigante para o outro servidor, porque isso eu iria utilizar o canal inteiro, o canal de comunicação. Então, para a gente ter essa sensação que a gente está se comunicando com diversos tipos de aplicativos já ao mesmo tempo, a sensação, a função de segmentação. Vejam, aqui a gente tem um verdinho aqui que é o IP, o telefone IP, está aqui, ó, um segmentozinho do IP aqui. Mas ele não vai mandar um outro segmento do VoIP logo depois. Ele já manda, por exemplo, uma mensagem instantânea. Depois ele já manda um pedacinho de uma transmissão de vídeo. Depois ele já manda, por exemplo, um e-mail. E assim ele vai até chegar novamente um telefone, um pacote, né, um segmento de um telefone IP. Então, essa segmentação aqui que faz com que... Mas isso aqui é tão rápido que parece que ao mesmo tempo. A gente tem a sensação que, né, a gente está, por exemplo, aqui e eu quero acessar um site, quero acessar outro site,
Parece que isso tudo aqui é ao mesmo tempo, apesar que a internet não está colaborando, né? Mas eu estou abrindo aqui a página do UOL, estou abrindo aqui a página do NetAcad, e isso é segmentado para que possa estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aqui também, com essa mesma imagem, a gente consegue ver que, por exemplo, está chegando 2 segmentos de transmissão de vídeos, 3 segmentos de telefonia IP, 1 apenas de web, 1 de mensagem instantânea, 1 de e-mail. Com essa função de segmentação, ele consegue fazer a multiplexação, que seria enviar vários dados, vários segmentos ao mesmo tempo, e aí a gente pode fazer já uma qualidade de serviço, por exemplo. Eu posso falar que para um segmento de página web chega a 3 segmentos de telefonia IP. Para um segmento de mensagem instantânea, vai chegar 2 segmentos de transmissão de vídeo. Isso aí que vai fazer com que a gente possa ter uma qualidade melhor nas aplicações. Aí aqui ele vem falando de multiplexação, né, que várias aplicações podem usar a rede ao mesmo tempo. Devido à segmentação, né, eu segmentei esse VoIP aqui em vários pedacinhos, eu posso estar mandando, né, vários aplicativos, vários segmentos de outros aplicativos próximos a esse segmento aqui de VoIP. E aí eu tenho a sensação de várias aplicações estão utilizando a rede ao mesmo tempo. E essa segmentação, ela vai fazer uma identificação, né? Ela precisa fazer uma identificação do segmento. Então, esse segmento aqui, né, ele vai ser numerado para poder chegar lá no outro caminho, no outro lado. Para depois, né, saber, né, no caso de um tipo de protocolo, depois fazer uma remontagem, por exemplo, para ele chegar na ordem ordenada. E aí aqui a gente tem os tipos de protocolos, né, da camada de aplicação, né, o aplicativo, da camada de transporte. Tem aqui que são os 2 principais, é o TCP e o DP, o que a gente vai estudar hoje. O IP, que a gente estudou na aula passada, que é da camada 3, a camada internet, do modelo TCP, ou camada de rede, do modelo OSI, e da camada 1 e 2, que a Cisco chama de acesso à rede. E aqui a gente tem, né, uma imagenzinha, por exemplo, de um usuário querendo enviar um arquivo utilizando um protocolo chamado FTP, que é o File Transfer Protocol. É um protocolo de envio de arquivos. Então ele está querendo enviar um arquivo, tá? E aí o TCP ele vai rastrear essa conversação e vai segmentar aqui em 6 segmentos. Então, para ser enviado, ele não vai enviar os dados brutos, né? Ele vai segmentar, vai dividir em 6. Então, ele pegou o dado aqui, ele vai quebrar esse dado em 6 segmentos, vai colocar em 6 envelopes. Vejam, ele vai estar enviando os 3 primeiros de 6 segmentos para ser enviado ao servidor, ele não vai enviar os 6 juntos. E aqui, por exemplo, ele está enviando os 3, e aqui atrás poderia estar passando web, poderia estar passando e-mail, por exemplo. E ele vai estar enviando também outros segmentos para que aconteça essa multiplexação. E aí pronto, o servidor FTP recebe esses 3 segmentos, e como o protocolo TCP, né, esse protocolo TCP é aquele protocolo da camada número 4, tá? Não é o modelo TCP/IP.
Tá? É um protocolo que está atuando naquela camada de transporte. Como o protocolo TCP é um protocolo confiável, então ele precisa responder para esse host aqui, para esse computador, que ele recebeu esses 3 segmentos. Então ele prepara uma mensagem, ó, vai uma mensagem que a gente chama de a mensagem de resposta, e ele vai responder que recebeu. E aí o cliente vai poder enviar mais 3 segmentos, porque ele recebeu a confirmação. Só que aí vocês vejam que esse segmento ele foi perdido na internet. Pode ter sido, né, porque tá tendo falha, está tendo muita perda de pacote, ou porque está um congestionamento. Eu sei que o servidor FTP ele não recebeu. Então, esse servidor aqui, o cliente, esse computador aqui, o host, ele vai estar aguardando a resposta daqueles outros 3 segmentos que ele enviou. Só que como ele não recebe resposta nenhuma, porque o servidor FTP não recebeu, ele tem um temporizador, e aí ele vai, quando esse tempo acaba, ele fala, bom, esse meu segmento não chegou lá, eu vou enviar novamente. Então ele vai enviar novamente os 3 segmentos de novo. A mesma coisa. E aí chega no servidor e ele responde que ele recebeu. Então isso transforma o protocolo TCP num protocolo de transporte confiável. Ele vai assegurar que o cliente recebeu. É o SEDEX, né? É o SEDEX, é o SEDEX que você paga mais caro, né? E isso tem um preço para o TCP, tá? Ele tem que fazer muito controle o cabeçalho dele é muito grande, tem que ter muitos controles para poder assegurar que isso vai chegar. E aí a gente vê também como funciona isso no UDP. O UDP é um outro protocolo de camada 4, né, a camada de transporte, e esse protocolo ele tem uma visão diferente de como é feita essa entrega. Então, o cliente agora ele precisa enviar um arquivo, só que agora ele não vai usar mais o FTP. O FTP ele utiliza o protocolo TCP. Já o UDP ele utiliza o DP, né, para poder enviar esses dados. E aqui ele fala, né, enviar com o melhor esforço. Né? O melhor esforço seria o quê? Né? O menor esforço, né? Eu sempre gosto de falar menor esforço. Sem ter muito trabalho de ter esses controles para saber se chegou ou não. Eu simplesmente envio. Então ele vai lá, o UDP também ele faz a segmentação. Isso aí é uma coisa comum entre o UDP e o TCP, ele tem que segmentar. Só que o UDP, né, ele não está preocupado em enviar de pouquinho em pouquinho para poder confirmar. Ele simplesmente envia. Tá? Não é que ele vai estar enviando aqui, por exemplo, 6, 8, 10 segmentos, 1000 segmentos, um atrás do outro. Aqui a multiplexação da camada de transporte, ele pode colocar outros segmentos aqui. Porque aí, senão, ficaria o UDP, ele seria um protocolo que iria utilizar toda a banda só para ele encaminhar os segmentos, para ele, ele enviar os segmentos para o servidor. Mas aqui é porque ele só está utilizando esse protocolo nesse momento. Então, ele está enviando os 6 segmentos e acabou. Se o servidor recebeu os 6 segmentos, melhor para ele. Se ele não receber, também não vai ter problema, porque não existe aquele controle se ele recebeu ou não, se eu vou reenviar novamente. Simplesmente o DP ele envia. Ele não quer saber, ele não está preocupado se vai ter perda. Se tiver perda, vai acontecer. É simples assim o DP. O DP ele é muito simples.
E aí aqui tem uma comparação, né, dos protocolos, o DP e o TCP. Vejam, aqui, né, nós temos o TCP, e aqui alguns exemplos, o SMTP, é um protocolo de e-mail, o POP também, que é um outro protocolo de e-mail, o HTTP, protocolo web. Quais são as propriedades quando esses protocolos de camadas superiores chegam na de transporte? Né? Esses protocolos eles vão ter que utilizar o protocolo TCP aqui. E aí, o protocolo TCP ele é confiável. Né? A gente viu que ele é confiável. Existe uma troca de mensagem para saber se as mensagens chegaram, se não chegaram, ele reenvia novamente, né? Os dados, né? E aqui, ó, dados de confirmação. Então, ele troca esses dados de confirmação, por isso que ele é confiável. Ele reenvia os dados perdidos. Né? Ele não recebeu a confirmação, né? Aqueles dados de confirmação, então ele reenvia. E ele vai fornecer dados na ordem enviada. Então, mesmo que os dados cheguem totalmente bagunçados lá no outro lado, na hora do desencapsulamento, o TCP ele vai reordenar isso aí. Ele vai colocar tudo na ordem correta. E o DP? O DP, né, diferente do protocolo TCP, que ele é confiável, né? Aqui ele fala que ele é rápido. Ele não é confiável. Essa confiança que o protocolo TCP utiliza, ele deixa o protocolo mais pesado, mais lento. E aqui, não. Aqui, como ele só envia e não quer saber se vai receber, se o camarada lá recebeu ou não, ele vai ser rápido. Então, as aplicações que precisam de rapidez nisso aí, como aqui, ó, a telefonia IP e a transmissão de vídeo, a telefonia IP ele não quer saber se a voz está chegando lá perfeito. Ele quer que chegue a voz. Porque se ele ficar utilizando esses mecanismos de confiança, né, do protocolo TCP, vai acabar que vai ter muito lag, né, na hora de você conversar, vai ficar muito lento. Né, e a voz, se tiver um chiado, se o camarada não entender do outro lado, ele pede para repetir. Né? A própria pessoa pede para repetir. A transmissão é a mesma coisa, a transmissão de vídeo. Se aparecer alguma coisa assim, um pixel, né, preta aqui, uns pixels, isso aí não vai fazer diferença na transmissão de vídeo. Esses protocolos superiores aqui, essas aplicações, eles precisam de rapidez. E isso aí vai gerar uma baixa sobrecarga, porque não vai precisar de fazer reconfirmação, não vai precisar reenviar dados, o que foi. Né? Não existe confirmações, não vai reenviar dados perdidos, e aqui ele vai fornecer para a camada superior, né, os segmentos da forma que chega. Então ele vai remontar da forma que chega. Se chegou errado, se chegou o segmento 3 primeiro do que 1, ele vai mandar assim dessa forma mesmo. O que acontece é que quando uma aplicação geralmente utiliza o DP, na aplicação ele tem mecanismos de reordenar, mas não é a camada de transporte que vai fazer isso. Aqui no TCP é a camada de transporte. Ele vai fazer um trabalho muito pesado para fazer isso, mas aqui ele manda para a camada superior e aqui a camada superior ele organiza isso aí. Aqui tem uma atividade para você identificar o que é TCP, o que é ODP e qual protocolo que utiliza as duas coisas. Isso aqui é muito decoreba, não tem muito como você aprender, né? Mas, por exemplo, o HTTP ele utiliza o TCP. O Telnet também utiliza o TCP. Tá? O FTP utiliza o TCP. Já o DHCP, que é aquele protocolo de você pedir o endereço IP na rede, né, para você negociar com o servidor qual que é o seu endereço IP, ele já utiliza o DP. O protocolo SMTP é um protocolo de gerência de rede, ele utiliza os dois. Ele pode utilizar tanto o TCP quanto o DP.
né? Opa, aqui é SMTP. SMTP é de e-mail, tá? SMTP utiliza o TCP. É Simple Mail. Eu acho que o SMTP é de e-mail, né? O SNTP, que é o de gerência, que é o Simple Network Management Protocol. Ele utiliza já os dois. O VoIP utiliza o UDP, né? É rapidez. IPTV, UDP. O DNS, ele pode utilizar tanto um quanto o outro. O TFTP utiliza, se eu não me engano, tanto um quanto o outro também. Ou vai utilizar só o DP. Vamos botar aqui só o DP. Vamos verificar. Aqui, pronto. Tá? O SMTP é Simple... vamos ver aqui no Google. O que é SMTP, que agora de sigla já fugiu da minha cabeça. Simple Mail Transfer Protocol. Tá? E o SNTP então esse aqui é de e-mail, e o SNMP é Simple Network Management Protocol. Simple Network Management Protocol. Então é o protocolo de gerenciamento de rede. Tá? Isso aqui é decoreba. E aí agora a gente vai entrar somente no protocolo TCP. Vocês vão ver aqui que a gente vai usar, sei lá, uns 50 slides para falar do TCP, e quando for falar do UDP a gente vai usar só 2, porque o UDP é muito simples. Então está aqui as missões do protocolo TCP. Né? Ele tem que, antes de iniciar a comunicação, ele vai ter que estabelecer uma sessão. Então, o que é isso? Ele vai se comunicar, o computador ele vai se comunicar com o servidor. Eu acho que ele vai falar isso aqui depois, só isso. Não, aqui ele já está falando do cabeçalho. Quando o computador for se comunicar com o servidor, por exemplo, para abrir uma página web, ele primeiro tem que estabelecer uma sessão. Ele tem que saber que se outro elemento está ligado, ele tem que saber as portas que ele vai estabelecer a sessão. Então ele vai dar uma porta de origem, ele vai chegar na porta destino dele, ele vai ter que trocar alguns protocolos para saber algumas flags de controle de fluxo, para saber, né, se como é que ele vai enviar esses segmentos, se ele vai enviar muito, se ele vai enviar pouco, se ele vai enviar mais ou menos, ele vai trocar informações, figurinhas ali com outro host para iniciar uma sessão. E aí depois ele vai fazer o reagrupamento, né? Quando ele envia, ele pode chegar desordenado, ele vai reagrupar. A entrega é confiável, né? Mesmo que haja perda, ele reenvia novamente. Então, é um protocolo, né, pesado. Tanto é que é pesado que está aqui, ó, o cabeçalho dele aqui, ó. É um cabeçalho de 20 bytes. Né, que nós temos aqui a porta, ele começa com a porta de origem, que é a porta do seu computador que vai iniciar a comunicação com outro computador, com outro host. Lembrando que na camada de rede, esse endereçamento é o endereçamento IP, né, o endereço IP de origem, de destino. Na camada 2 é o endereço MAC. Já na camada 4 ele utiliza a porta como endereçamento. Então é mais, né, é uma forma de você ter o controle. E isso faz com que os segmentos eles sejam faz com que os segmentos eles sabem para qual tipo de serviço ele vai ser utilizado. Então, por exemplo, se a porta origem, por exemplo, aqui for, sei lá, 1000 e pouco, e aqui a porta de destino 80, ele está direcionando isso aí para uma porta
de um servidor web, por exemplo, que está lá no outro lugar. Que esse lugar ele vai chegar lá, quando ele chegar, ele vai ser direcionado para um servidor, um serviço específico. Aí aqui a gente tem um número de sequência. Quando o TCP ele inicia a sessão, ele vai falar assim, ó, a partir de agora, a sequência que eu vou enviar é 100. Ele começa uma sequência aleatória. Eu vou enviar aqui, ó, o segmento 100, ou vou enviar o segmento 1. E aí ele coloca aqui qual o segmento que ele está enviando. Ele numera isso aí. Precisa ter essa numeração para chegar lá para fazer a ordenação. E aqui embaixo tem o número de confirmação. Porque quando ele envia um número de sequência, por exemplo, 100, o camarada que está lá do outro lado, ele precisa confirmar que recebeu esse número 100. E aí ele responde. Só que o número de confirmação dele vai ser um número acima do 100. Porque ele fala assim, quando ele bota assim, número de confirmação na resposta, né? 101. Aí ele falou assim, olha, acabei de receber o 100, estou esperando o número de sequência 101, que começa com 101. Aí aqui tem o comprimento do cabeçalho, ele vai dizer quantos bytes, né, tem o cabeçalho. Aqui é um campo reservado, que eles falam que é reservado para o futuro, mas até agora não é utilizado. Aqui tem os bits de controles, que são as flags do TCP. Então, o TCP ele tem diversas flags, são bastante. E aí ele conversa, né? Cada flag ela tem um objetivo. Uma flag é para estabelecer a sessão, a flag é para dizer que está ok, outra flag é para dizer para iniciar de novo. Aqui o tamanho da janela, que aí é o controle de fluxo. Como é que funciona, né? No início ele sempre vai estar estabelecendo controles para saber o quanto que ele pode estar enviando, o quanto de janela. Eu posso estar transmitindo, sei lá, de 1.500 bytes, você transmite e aí eu confirmo. Aí eu confirmo para você que eu recebi. Essa é minha janela, né? Não, de 3 em 3.000 bytes, quando você enviar, eu confirmo. Então, ele faz uma janela de controle de fluxo. Aqui tem o checksum para ele poder fazer a conferência do segmento, do cabeçalho, se está tudo ok, se tem algum problema. Aqui é um campo de urgência. Se você quiser que esse segmento ele tenha uma certa urgência, você pode estar utilizando esse cabeçalho. E aqui tem outras opções, né, que podem ser acrescentadas. Tá? E aí depois vem os dados da camada do aplicativo. Tá? E aqui ele fala, o tamanho varia. Aí a gente vem aqui do DP, né? O DP, ele não vai fazer, a entrega não é confiável, né? Ele vai estar enviando, se chegar, chegou, se não chegar, ele não vai reenviar. É sem conexão, ele não vai estabelecer uma sessão, simplesmente ele envia. Ele não vai, essa sessão, né, que é o que eu falei, que ele vai estabelecer diversos parâmetros para essa comunicação, ele não quer saber, ele simplesmente vai enviar, e se o camarada receber, recebeu. Ele não tem fluxo de controle. Então, por exemplo, se ele está passando por um caminho aqui, daqui para cá, vamos supor que isso aqui seja um roteador, e aqui nesses roteadores aqui está congestionado, o TCP, ele percebe esse congestionamento, que ele vê que está tendo perda de segmentos, que está demorando muito para chegar, ele fala assim, bom, vamos diminuir aqui a nossa janela, a gente está transmitindo de 3 em 3.000, né, de 4.500 em 4.500, vamos diminuir agora para 1.500. Eu vou enviar pouquinho, mas você sempre vai me falar que você recebeu, para ter esse controle, né? Vai ter um controle mais próximo, né? Ele não vai deixar tão espaçado assim esse controle. Quando a comunicação está
dentro de uma velocidade esperada, sem erros, sem nada, aí ele aumenta o controle de fluxo. Isso é legal quando a gente faz, por exemplo, um download, né? Não sei se vocês já perceberam, quando você inicia um download, a velocidade de download, a taxa de download, ela é baixa. E aí, ao tempo, ela vai aumentando. Porque o protocolo TCP, quando você está fazendo um download utilizando o TCP, né, dentro, por exemplo, de uma web, ele inicia, né, a comunicação, né, ele faz o estabelecimento de sessão e ele começa com um controle de fluxo baixo. Ó, eu não sei como é que é esse caminho daqui até aí, então vamos negociar aqui, sei lá, 1.500. Aí, pô, tá chegando tudo, não tá tendo erro, tá chegando direitinho. Aí o outro ele fala assim, pô, vamos mandar agora em 3.000? De 3.000 em 3.000? Eu vou mandar 3.000, depois você confirma. Ah, beleza. Aí pronto, 3.000. Aumenta a velocidade, porque ele está aumentando a janela. Aí ele, pô, tá legal, agora vamos transformar em 4.500, 8.000. E aí a sua velocidade ela vai aumentando. Aí vai chegar um momento que a sua largura de banda ela não suporta mais uma janela maior. E aí estabelece aquela velocidade que você tem, que você contratou no seu provedor. E aí a velocidade vai variar, né, de conexão para conexão, e o TCP ele mantém. Se tiver problema, né, durante o caminho, aí ele vai diminuir essa velocidade. Então isso é muito bacana. O DP ele não faz isso. Ele simplesmente envia. Ele não quer saber se vai ter erro ou não. Ele simplesmente envia e vai tentar usar o máximo da banda a sua largura de banda. E aqui nenhuma reconstrução de dados. O DP ele não está preocupado em reconstruir. Ele joga tudo para a camada superior. Ele manda, ó, chegou, toma. E aí lá o pessoal que se vira. O DP a gente diz que é um protocolo preguiçoso, né? Olha só o datagrama dele, o cabeçalho. É pequeno demais, né? Enquanto o outro está usando 20 bytes, olha esse aqui, ele está usando só 8. E o que é o controle dele? A porta de origem, de destino, é que precisa haver essa comunicação, o comprimento do cabeçalho, um checksumzinho assim do cabeçalho, que não é quase nada, e depois ele manda os dados. Então é muito simples o DP. E aqui ele fala, né, para que serve esse endereço de porta, né? É para separação de comunicações múltiplas, para ver a multiplexação, né? Eu posso estar mandando uma porta, eu posso estar me comunicando com diferentes aplicativos do outro lado do mundo, com portas diferentes, uma com a porta 80, uma com a porta 110, que é o correio eletrônico, outra com a porta 531. E isso aí faz com que você possa segmentar diversas aplicações, né, que chega, diversos dados de aplicações diferentes na camada de transporte, e você segmentar e multiplexar, colocar um atrás do outro. Aí ele mostra, né, o endereçamento de porta, né, aqui algumas, né, as portas de algumas aplicações conhecidas, né, e aí quando você vai se comunicar com o servidor, deixa eu ver se ele fala aqui mais para frente, né, está aqui endereçamento de porta, ele vai colocar sempre a porta de origem e a porta de destino. Então a porta de destino é a porta de quem você quer se comunicar. E a porta de origem é para quando o seu servidor, esse host que você está se comunicando, ele for devolver a comunicação, ele vai inverter aqui. Ele vai falar, olha, minha porta de origem agora é 21 e a minha porta de destino é a 1305, que aí vai chegar na sua porta. E isso aqui tem que decorar também, tá? De 0 a 1023 é o grupo de portas conhecidas. O que são essas portas conhecidas? São as portas mais usadas aqui na internet. Então vamos botar aqui no Wikipedia. Vou botar aqui portas conhecidas.
Aqui, Wikipedia, lista de portas de protocolos. Aqui, ó. Essas portas aqui, elas são portas que todo mundo conhece, porque isso aqui ele já foi feito uma RFC para falar que isso aqui é de determinada aplicação. E isso não vai mudar. Então, por exemplo, aqui, ó, porta 20, ó, FTP, tá? Porta 21 é FTP. Mas o FTP utiliza duas portas. Uma porta para enviar dados, que é a 20, e outra porta de controle, que é a 21. Olha o SSH aqui, ó, a porta 22. Telnet, 23. Isso aqui são portas conhecidas. Olha o status aqui, ó, oficial. Se a gente descer aqui, ó, e a gente for para depois da porta 1023, né? Começa a 1024, ele fala o quê? Cadê? Aqui, ó, isso aqui são portas registradas. Essas portas aqui, algum serviço de determinada empresa ou algum serviço que não é muito comum, que não é tão comum de ser utilizado, eles registram. Tá aqui, ó, o OpenVPN, ó, é um programa que faz VPN, usa a porta UDP 1194. Então, são portas que estão no intervalo entre 1024 e 49.151. São portas registradas. Aí a pessoa vai lá, registra no órgão, né, que é a IANA, Internet Assigned Numbers Authority, ele vai estar registrando nesse órgão. E aí ele registra isso aí, você pode registrar se você quiser, se você é um desenvolvedor, fez uma aplicação nova, você vai lá e fala, olha, a porta 48.100 é a porta de uma aplicação X. E aqui, acima de 49.152 a 65.535 são portas dinâmicas. É a porta que o seu computador vai utilizar para falar tanto com as portas conhecidas quanto as portas registradas. Qualquer um pode utilizar. Então, se eu abrir, por exemplo, aqui, né, se eu der, por exemplo, aqui um comando aqui, netstat, ele mostra aqui, ó, que o meu computador, com esse endereço IP local, com essa porta aqui, ó, altíssima, 49.752, ele está falando com quem? Com uma aplicação aqui, com um endereço aqui que eu não sei o que é, com a porta 5.228. Né? 5.228 é o quê? Uma porta registrada. Tá? Por exemplo, se eu botar aqui um netstat menos n, ele não vai resolver. Pronto, aqui, ó, ele não resolve o nome. Aí tá aqui, ó. Ele está comunicando, ó, com esse IP aqui, ó, 64.233.177.188. Ó. E qual que é o estado da conexão? Está estabelecida. Olha isso aqui, ó. Qual é a porta 443? É uma porta, né? É uma porta aqui, ó, que está entre o range de 0 a 1023. É uma porta conhecida. Essa porta conhecida é o quê? Que serviço é esse? É um HTTPS, é um HTTP seguro. E está em qual estado aqui, ó? Time wait, está esperando. E as outras aqui, ó, estão estabelecidas. Legal, né? Esse netstat. Então você consegue ver. Aí aqui ele mostra aqui alguma legenda, né? De tipos de protocolos que estão registrados, de portas que são conhecidas. Então tem diversos aqui serviços que eles possuem essas portas. Olha aqui o comando netstat, ó. Então ele está mostrando aqui o netstat, tá? Que a gente acabou de ver. E aí ele mostra aqui, né, o endereço local, a porta local e a porta de destino. A porta que está vendo essa comunicação.
E aí, como é que funciona essa segmentação, né? Tanto o TCP quanto o DP, né, eles são idênticos em relação a isso. Eles têm que segmentar, né? Eles têm que dividir. Então, a gente vai ter que dividir e colocar cabeçalhos, né, nessa segmentação. O TCP, ele vai fazer esse controle desses segmentos, né, numerando, fazendo outros tipos de controle, como controle de fluxo e tudo. Já o datagrama, ele bota um cabeçalho simples só para que isso aí chegue lá no destino. Uma atividade aqui para a gente comparar as características do TCP e o DP, isso aqui deve ser, bom a gente fazer para a gente, né, entender a diferença do TCP e o DP. Geralmente, quando você, antes de você estudar, às vezes você não imagina, né, que existe esses protocolos e o que eles fazem. Ou se você sabe, às vezes você sabe que existe apenas o TCP, porque ele é o mais famoso. Então, vamos lá. Menos sobrecarga. Menos sobrecarga é o quê? O DP, né? DP, ele é um protocolo preguiçoso. Sem conexão. DP, né? DP, ele não estabelece uma sessão. Requisitos de transmissão rápida. O DP, pô, botou tudo DP aqui. Segmentos de mensagem sequenciados. Segmentos de mensagem sequenciados. TCP, né? Não. Segmentos de mensagem sequenciados. Vamos botar aqui o DP aqui. Ele manda um atrás do outro, né? Ele não faz aquele controle de fluxo, de mandar uns, depois ele manda outros. Né? Isso aqui vamos deixar aqui em stand-by. Nenhuma entrega ordenada. O DP, né? O DP, ele não ordena. O que chegar, chegou. Vamos lá. Nenhuma confirmação de recebimento. Bom, então isso aqui é TCP. Nenhuma confirmação de recebimento é o DP. Então, segmento de mensagens sequenciados, ele está querendo dizer, então, que ele numera, né? Deve ser isso, a numeração. Garantia de entrega, o TCP. Controle de fluxo, é o TCP. Estabelecimento de sessão, é o TCP. Entrega ordenada. Vamos verificar aqui. Beleza, certinho. Vamos ver como é que é essa entrega confiável do TCP? A gente viu isso, né? Logo no início. Ó. A menina quer acessar o site da Cisco. Vai haver uma solicitação de conexão, tá? A camada de transporte, ela vai utilizar mecanismos, né, de controle para estabelecer essa comunicação, essa sessão. Aí isso aqui desce para a internet, né? Para acesso à rede, chega aqui, quando chegar na camada de transporte, eles vão estar se comunicando. O destino aqui aceitou as conexões, eles definiram parâmetros para essas conexões. A configuração de conexão completa, né? Parâmetros estabelecidos e a origem começa a enviar para o destino. Aqui tem, né, as comunicações. Então, por exemplo, o cliente 1 e o cliente 2 estão se comunicando ao mesmo tempo com o servidor. O cliente 1 quer acessar uma web e a porta de origem dele, veja, porta altíssima, né? São portas dinâmicas, e a porta de destino é aquela porta conhecida, 80. Então, quando chegar aqui, o servidor sabe, ele quer falar com o meu servidor web. O cliente 2, por sua vez, ele quer falar com a porta destino 25. Quando chegar aqui, ele, então quer falar com meu servidor de e-mail. E aí, né, os números das portas conhecidas, né, são colocados na porta de destino. Essas portas aleatórias são as portas dinâmicas, que ele vai colocar como porta de origem. Quando chega no servidor, o servidor vai preparar a resposta. Ele vai colocar a porta de destino, aquela porta aleatória dos dois, que está endereçado, e a porta de origem 80, porque quando chegar no cliente,
ele vai falar, bom, se a porta de origem é 80 e a porta de destino é essa, é aquela comunicação que eu queria estabelecer com ele. E aqui tem o estabelecimento de conexão do TCP, agora mais técnico, né? Não é aquela imagenzinha que um computador está conversando com ele. Isso aqui é aquela conversa técnica. Então, isso aqui ó, são flags. Aquele campo lá de flags, quando um host ele quer se comunicar com outro, né, através do TCP, ele vai mandar uma flag chamada SYN. Tá? Essa flag SYN é mais ou menos assim. Oi, computador B, eu quero me comunicar com você. É mais ou menos isso. Eles estão se comunicando. E aí, o computador B, ele vai falar assim, ele vai mandar um SYN e um ACK. Né? Primeiro, ele vai estar enviando um ACK, né, beleza, recebi a sua comunicação, recebi o seu sim, né? Ele está respondendo ao A que recebeu o sim dele. Aí ele manda, né? Vamos voltar aqui no 1, que eu esqueci de falar isso aqui. Ele manda aquela sequência, lembra da sequência? Tinha um campo sequência. Ele fala assim, ó, eu quero me comunicar com você e eu estou mandando a sequência 100. A gente vai começar através do número 100, beleza? Aí o computador fala assim, o ACK, né? Beleza, recebi, tudo bem. E eu quero enviar, e eu quero me comunicar com você também. Aí ele vai enviar o quê? Um sim, porque a comunicação ela é bidirecional. Quando esse aqui também está enviando, esse aqui também pode estar enviando. Os dois têm que estar se comunicando. Ele fala, então eu quero me comunicar com você. Ele manda um sim. Só que a minha sequência aqui é 300. Eu vou começar a partir do 300. Aí ele vai, beleza, né? Ele quer saber se o outro recebeu, se o outro vai receber. Aí o outro vai falar assim, não, beleza, tá? Ele vai dar um ACK, beleza. Tá? E o ACK dele vai ser o 301, porque ele vai estar informando para o computador B que ele que vai receber agora, né? O próximo, ele quer receber o próximo. Ele já está com 301, ele já está falando que o 300 ele já recebeu. Então, isso aqui se chama de Freeway Handshake. Né? Uma comunicação, é como se fosse 3 apertos de mão. Um aperta a mão do B, o B aperta a mão do A e o A, né, aperta a mão do B de novo. Então, eles se comunicam 3 vezes para estabelecer essa conexão TCP. A etapa 1 aqui, ó, o cliente solicita uma sessão de comunicação, né, mandando sim. O servidor confirma a sessão de comunicação, então, né, primeiro ele manda o ACK, ele confirma a sessão de comunicação e ele vai solicitar uma sessão de comunicação também com A. Ele vinha um sim novamente. E o cliente que iniciou a comunicação, ele vai confirmar também a sessão do B. Então, a partir desse momento, eles estabelecem uma sessão. Aqui ele mostra, né, no Wireshark, o estabelecimento de sessão. Então, veja aqui, ó, o endereço IP de origem, o endereço IP de destino. Tá? Esse cara aqui está se comunicando com esse cara aqui. E aí, ele clicou aqui naquele campo de Transmission Control Protocol, que é o TCP. Vejam aqui a porta de origem, né? 1061, né? Uma porta, ele está estabelecendo através dessa porta 1061, tá? A porta de destino, a porta 80, né? Servidor web, né? Ele quer falar com o servidor web. A flag aqui, ó. A flag que ele utilizou é a flag sim. Então ele mandou um sim primeiro, tá? Cadê o número de sequência aqui? Ó, sequence number. Ele começou com 0, esse aqui, ó. E aí? Etapa 2.
destino vai agora se comunicar com a origem, né? Inverteu aqui, né? Agora, o destino agora é origem e ele vai se falar com o primeiro que estava se comunicando, que é o 1011. Então, ele vai lá botar a porta. Agora, ele inverte a porta, né? A porta de origem é 80 e a porta de destino é aquela 1061. E agora ele vai fazer o quê? Um SIM, né? E um ACK. Primeiro ele vai fazer o quê? Um ACK, né? Ele vai responder, confirmar, né? Então vamos procurar aqui a confirmação. Né? Ele tem que confirmar agora com o número 1, para falar que recebeu. Aqui, ó, acknowledge number, né? O número 1. Por quê? Como o computador A, o primeiro computador, ele mandou uma sequência 0, ele vai sempre somar com 1 para informar o computador que enviou que ele já recebeu o 0 e ele está esperando agora o 1. E ele também vai enviar um SIM, né, com o número de sequência. Vamos procurar aqui o número de sequência. Aqui, ó. Ele mandou também um, por incrível que pareça, né? Isso aqui geralmente não acontece. Ele manda um número aleatório, ele começou também com o número 0. E aí ele manda para o primeiro computador. E aí o computador, na terceira etapa, né, na última etapa, ele vai responder com ACK, né, um ACK. Vejam. Vamos descer aqui um pouquinho. Ele vai se comunicar, cadê a porta de origem e a porta de destino? Ó, a porta de origem foi a 1061 e a porta de destino a 80. Então, eles trocaram a porta novamente, né, para poder se comunicar, que agora é o outro computador. E qual é a sequência que ele está enviando agora? Ele está enviando 1. Ó. E qual é o acknowledge number também? Ele recebeu aquela sequência 0 e agora ele responde com a 1. Ele somou também. E ele fala para o outro computador, para o outro host, ele fala assim, agora eu quero receber o 1 seu. E ele está enviando o 1 porque o outro já estava informando que queria receber o 1. E é assim que é o Three-Way Handshake. Agora a gente vai ver que, tanto para iniciar uma comunicação, existe também o término, eles negociam o término da conexão. Eles são confiáveis, né? Ele tem que saber também que eles não querem mais transmitir. Então aqui está aqui da transmissão, né? Do início da transmissão. Ele manda o SIM, o outro manda um SIM e um ACK, e ele estabelece a comunicação mandando o ACK. Beleza. E para finalizar? Para finalizar, o computador 1 ele não quer mais, o computador A ele não quer mais se comunicar com o B, então ele manda um fim, tá? Essa flag é para terminar, a finish. Aí o B recebe o fim. O B vai enviar o quê? Um ACK. Bom, beleza, recebi. Você quer finalizar, né? Então, o primeiro ele manda assim, B, eu não quero mais transmitir. Aí o B vai falar assim, beleza, recebi o seu... recebi que você não quer mais transmitir. Aí o B ele vai mandar depois, vai mandar um outro. Tá? Ele não vai mandar junto, ele vai falar assim, tá, mas eu também não quero mais transmitir. Aí o A vai falar assim, beleza. Porque pode acontecer, né, que o A aqui no 1 ele fala assim, B, eu não quero mais transmitir. Aí o B fala assim, tá, beleza, você não quer mais transmitir? Tá bom, mas eu quero transmitir, eu quero continuar transmitindo. E aí ele vai mandar o quê? Um sim. Ele vai continuar mandando um sim para o A. Ou seja, o A falou assim, eu não quero mais, mas o B quer. E aí o A ele não vai finalizar. O A ele vai continuar recebendo. Mas aqui nesse caso, né, o B também não queria mais enviar, então ele manda um fim também. E o A ele manda um ACK. E aí eles finalizam a comunicação, fecha a sessão. Aí aqui tem o uso do laboratório, né, do Wireshark, para observar o handshake triplo, que a gente viu já, ele já colocou aquele print screen de tela. Aqui um exercício, tá? Vamos lá, o A, ele manda um sim, né? O B, ele recebe o sim, não é isso? E ele vai enviar o quê?
ele vai enviar um sim e um ACK, não é isso? E aqui, né, ele deveria mandar aqui um número de sequência, né? Ele deveria mandar aqui um número de confirmação. Mas vamos lá. Acho que aqui ele não tá querendo chegar nesse detalhe. Aí ele estabeleceu, ele vai mandar agora um ACK, né? Aí qual é o ACK que ele vai mandar? Se ele está mandando uma sequência 601, né? Vou botar aqui. O ACK aqui, 400. O exercício aqui é uma pegadinha, né? O controle aqui é um sim ACK. Verificar aqui. Ó, a gente errou aqui. Porque aqui, ó, a sequência aqui, né, é 400. Por que a sequência é 400 aqui? Porque ele está confirmando 401. E aqui, né, o ACK, ele vai ter que dar um ACK de 601, né, para poder confirmar isso aí. E pegadinha isso aqui meio complicado. Vamos lá. O A, ele vai enviar, para finalizar, enviou um fim. O B recebeu o fim. O B vai enviar um fim. Não, o B vai enviar um ACK, né? Aí ele vai confirmar, beleza, você quer receber que você terminou. Aí ele vai enviar o que depois? Um fim, né? Ele quer finalizar também. E o A vai mandar um ACK, né? Isso aqui é mais fácil, né? Bom, aí são o porquê, né, o TCP ele faz uma entrega ordenada, né? O fato aqui que na internet a gente não sabe como é que é feita essa transmissão. O roteador ARA aqui, esse roteador aqui, ele pode mandar o segmento para cá, como ele pode mandar para cá, e aqui é mais lento, aqui está mais rápido. Aí embaralha tudo, aqui vai chegar tudo desordenado. Então, para ter essa confiabilidade de entrega ordenada, o TCP ele precisa ordenar. Então, quando ele chegar, ó, esse computador aqui ele enviou bonitinho, ó, do 1 ao 6. Quando o TCP for receber, ó, ele recebeu o 1 primeiro, mas depois 2, depois foi o 6, o 5, o 4, recebeu tudo desordenado. E aí o TCP ele vai ordenar isso aqui tudo para mandar para a camada superior. Aí tem a confirmação, né, do tamanho de janela. Tá? Então, ele começa falando assim, ó, comecei a enviar o byte número 1. Aí eu vou enviar 10 bytes. Os 10 bytes é a janela. Então, o que isso quer dizer? Que ele começou com o número 1, mas ele vai mandar 10 bytes seguidos. E aí ele vai aguardar a confirmação só depois que o outro computador receber os 10 bytes. Então, ele não vai ficar enviando, ele envia 1 byte, e aí depois o outro confirma que recebeu. Depois porque isso aí vai ficar muito lento, ele já estabelece uma janela. Ó, vou enviar 10, depois você me confirma aí que você recebeu esses 10. Aí chegou no outro computador, não, recebi os 10. Agora eu vou enviar o byte com o número 1, que ele também envia, né? Mas aí ele vai falar assim, ó, ele é ACK. Estou esperando agora o seu byte número 11. Beleza. Quando ele mandar que está esperando o byte número 11, ele vai saber que esse computador aqui, esse host, recebeu os 10 bytes. Aqui é aquele temporizador que eu falei, olha, ele enviou um segmento 1, o destino vai receber, e aqui está o tempinho no computador. Ó, recebeu. Ah, beleza, recebeu, tá tranquilo. Vou mandar agora o próximo. Vou enviar o segmento 2 agora. Ó. A janela aqui está sendo de 1 em 1, não é isso? Ó, não recebeu. Aí está o temporizador.
tempo está acabando, né? Acabou o tempo. Aí o host já vai falar, pô, vou reenviar o segmento 2, porque como eu não recebi a confirmação, isso quer dizer que o destino não recebeu o segmento. E aí ele reenvia de novo. Aí a origem recebe, o destino recebe o segmento, reenvia de novo, e quando ele receber a origem, ele zera o temporizador e manda o outro. E é assim que funciona a retransmissão, né? Uma outra confiabilidade do TCP. Aí o controle de fluxo, né? Ali naquele slide passado era muito, assim, para você ver mais ou menos como funciona, e aqui é mais técnico. Então, olha só, o remetente ele setou uma sequência. Ó, eu vou começar com a sequência número 1. Tá? Vou enviar aqui, ó. Eles negociaram antes, né? Antes de haver esse envio de dados, eles fazem aquele freeway handshake. Então, eles estabeleceram que o tamanho de janela é 3.000. São 3.000 bytes. Aí ele manda o número de sequência número 1, falando assim, ó, vou te mandar aqui 1.500 bytes. Aí o receptor, o outro host lá, recebeu. E ele, ó, agora eu vou enviar o 1.501. Aí mandou. Chegou aqui. Deu a janela de 3.000, recebeu as duas sequências, né? Recebeu os 3.000, aí ele vai fazer um número de confirmação, ó. Beleza, recebi agora os 3.000 bytes, agora eu estou esperando 3.001. E aqui ele manda o quê? É uma confirmação. E aí ele vai mandar o 3.001, a partir de agora. Mandou o 3.001, vai mandar o 4.501 e o computador de destino recebeu novamente a janela de 3.000. Então, ele vai ter que confirmar falando que agora ele quer receber o 6.001. Então, esse tamanho de janela, ele vai determinar quantos bytes o remetente ele vai enviar até ele esperar uma confirmação. Tá? Então, em comunicações que possuem mais segurança, né? maior confiabilidade, maior velocidade, essa janela ela só tende a aumentar, porque o TCP ele vai renegociando isso aí. E agora a gente vai ver quando dá zica, né? Quando deu algum problema. Então, o primeiro computador, né? Ele mandou os 3.000 bytes, beleza, ele recebeu, ele confirmou, e ele fala, pô, agora eu quero receber o 3.001. Beleza. O computador de origem, ele vai mandar mais 1.500 bytes, só que esse segmento ele foi perdido, ó, devido ao estava congestionado. Perdeu. E aí ele vai enviar o 4.501, né? Vejam que aqui ele não sabe se ele vai receber, porque a janela é de 3.000, então ele vai enviar 3.000, só que ele segmenta de 1.500. E aqui ele recebeu o 6.000. Só que esse computador aqui, ele recebeu o segmento de 6.000. Só que ele falou, bom, eu recebi o de 4.501 a 6.000. Pô, mas cadê aquele de 3.001 a 4.500? Não está aqui. Não recebi esse segmento. Então, ele vai mandar o quê? Um número de confirmação de 3.001, de novo, porque ele não recebeu. E aí ele fala, ó, meu número de confirmação é 3.001. Apesar de ele ter recebido meu número de confirmação é 3.001, eu não recebi. E agora vamos diminuir esse tamanho de janela, porque não está legal. Tá tendo algum ruído, tá congestionado, a nossa comunicação não está funcionando bem. Então vamos diminuir essa janela para 1.500. E agora o computador A ele vai mandar 1.500 e o computador B vai responder que recebeu. Então, eles diminuem essa janela. Aí, quando melhorar a comunicação, ele aumenta a janela novamente. Isso é tudo automático, é o TCP que faz isso. Tá? Aí, aqui ele mostra aqui a baixa sobrecarga do DP, né, versus a confiabilidade. O DP não vai estabelecer uma conexão, ele não quer saber qual tipo de controle, se o host está ativo ou não, ele simplesmente vai enviar. E isso aí vai fazer com que haja uma baixa sobrecarga, porque o cabeçalho do DP ele vai ser bem menor. E o reagrupamento do DP?
Não existe reagrupamento. Ele vai enviar aqui bonitinho de 1 a 6, mas quando chegar aqui, se chegou tudo desordenado, ele vai mandar para a camada superior assim mesmo. E aí, da mesma forma que as aplicações que utilizam TCP vai enviar a solicitação para o servidor, né, o UDP também ele faz isso também da mesma forma. Ele utiliza a porta de origem, porta de destino para haver essa comunicação. Aí aqui é o cliente, né, enviando solicitações UDP, né, a mesma coisinha do UDP, né? Aqui a porta de destino, com a sua porta de origem, porta alta, né? Aí o servidor ele recebe isso aí e ele prepara, né, a porta de destino, ele troca, né, a porta de destino agora para responder ao cliente. E aí ele manda. Aí ele mostra aqui os aplicativos que usam TCP. Então, vamos lá, o HTTP, Web, FTP, arquivos, o protocolo SMTP, que é e-mail. O e-mail, pô, eu tenho que ter confiança, né, quando eu envio e-mail. Preciso saber que o dispositivo final lá, o servidor, ele vai receber esse e-mail. Porque senão, imagine a confusão, né? Você mandar um e-mail e você não saber que a pessoa vai receber. Inclusive, quando você manda um e-mail, né, você se comunica com o servidor e vamos supor que você manda um e-mail errado, né? Em vez de você digitar, sei lá, hotmail.com, você bota hotmail.br. Você vai receber, né, uma comunicação, uma mensagem que isso aí não existe. Vai falar que esse host, né, esse endereço de e-mail não existe. Porque ele tentou se comunicar com o servidor, com esse hotmail.br, ele não recebeu resposta nenhuma, não existe hotmail.br, e aí o seu próprio no seu cliente de e-mail vai falar, olha, eu não consegui enviar para esse cliente hotmail fulano de tal, @hotmail.br. Os aplicativos que usam o DP, o DHCP, DNS, o SNMP, que é gerenciamento, o TFTP, né, que é o Trivial FTP, que ele vai estar diminuindo a confiabilidade, mas ele quer velocidade. Para que você usa um TFTP em vez do FTP, por exemplo, né? Você fala, pô, mas o FTP é certo que o arquivo vai chegar. Mas dentro de uma rede local, por exemplo, se você tem uma boa infraestrutura de cabeamento, se as suas comunicações funcionam bem da sua rede local, você não precisa perder, colocar muito cabeçalho de controle, porque você sabe que esse dado vai chegar. Então, você usa um TFTP, por exemplo. O VoIP, o IPTV, né? E aí a gente termina a nossa aula. Pessoal, obrigado aí. Então, até a nossa próxima aula.